Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo. Muito obrigada por estar acompanhando o Que Hora Brasil. Se esta é a sua primeira vez assistindo algum vídeo ou ouvindo nosso podcast, muitíssimo obrigada. Se você está voltando porque você já acompanhou algum outro episódio anterior, muitíssimo obrigada também. E como eu sempre falo no fim do programa, não sei se vocês ouvem até lá, mas enfim, eu sempre deixo um convite, porque se você também quiser contar a sua história, compartilhar algum projeto, algum business que você tem, entre em contato com a gente, Que Hora Brasil, Brasil com Z, pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e a gringa, onde quer que ele esteja no mundo. E hoje a gente vai falar de uma coisa importantíssima, dinheiro, mas não só o dinheiro assim para ganhar, para fazer investimento, etc. Não. Está chegando aquele terrível momento da gente fazer a declaração para o leão. E não adianta você só falar, leão te amo, leão te odeio, porque não é isso que ele está esperando. Ele está esperando um pouquinho mais que isso. E a minha convidada de hoje é especialista e ela entende de Brasil e entende de Nova Zelândia. Mas, lógico, né, que a gente vai se especializando em alguns ramos e ela vai dizer para a gente o que ela tem de boas dicas, de repente, né? E quem sabe ela possa te ajudar em alguma situação. Eu sei que, recentemente, uma outra pessoa fez um programa numa rádio, um podcast, falando, inclusive, que contadores não são necessários aqui na Nova Zelândia, mas eu vou botar isso em questão na minha pauta. Renata Pederiva, muitíssimo obrigada por estar aqui no Que Hora Brasil. Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Prazer meu estar aqui também, hoje contribuindo de alguma forma com todos vocês. Espero ser bem útil. Afinal de contas, a gente sai do Brasil para ver se ganha um pouquinho mais de dinheiro, mas se a gente não segue as regras, ainda mais dos dois países, a gente está lascado, né? O leão tem em todos os países. O leão não deixa a desejar em lugar nenhum. Ainda mais porque não tem acordo, né? Então a gente sofre bitributação, Nova Zelândia, Brasil? Exato. Não temos acordo por enquanto e também não temos prazo até então para isso. Não temos uma linha no tempo para saber quando teremos. Né? Enquanto a gente só continua rezando e torcendo para que isso um dia aconteça. Antes disso, por favor, Renata, conta pra gente de que lugar do Brasil você veio? Então, eu sou natural do Rio Grande do Sul. Bate! Talvez já percebeu pelo meu sotaque, né? Não. Já tá bem cedo. Eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Tenente Portela. E com 22 anos, eu mudei para Santa Catarina. Então, eu sou gaúcha catarinense. Ok. Catarinense é o famoso barriga verdes? É isso? Isso mesmo. Eu morei em Balneário Camboriú e morei em Joinville, em Santa Catarina, antes de ir para Nova Zelândia. Ok, e aí você chegou há quanto tempo atrás aqui na Nova Zelândia? Então, aí como eu estava falando, com 23 eu mudei para Santa Catarina, daí lá eu fiz a minha graduação em contabilidade. Uhum. E aí, em 2015, eu vim para Nova Zelândia. Vai fazer 7 anos daqui 2 meses. Parabéns. Você acha que você acertou na escolha ou você se arrepende? Olha, é sempre um mix de feelings, né? Tipo, a gente tem muita saudade do Brasil, como todos os brasileiros, né? Saudade da família e tal. Mas eu acho que aqui é um lugar bem bacana para criar filho, né? Para ter uma família. É em tese um pouco mais tranquilo, então eu não me arrependo de nada. Acho que poderia ter vindo um pouco mais jovem ainda para cá. É o que a gente fala, né? E aí você veio o quê? Primeiro para estudar? Ou você já veio com visto de trabalho? Ou já veio até residente, como alguns que vêm aqui sentando na janelinha, tocando a campainha? Então, lá no Brasil, antes de eu mudar para Nova Zelândia, eu trabalhava na Deloitte, na parte da auditoria externa. Então, eu tinha muita dificuldade com o inglês lá. E eu tinha que mandar reports em inglês para quando a gente tinha que fazer os reports para as matrizes que são fora do Brasil. E aí era uma dificuldade muito grande no quesito de escrever em inglês. Então, era sempre aquele problema. E eu sempre quis fazer intercâmbio para falar inglês. E aí eu decidi, quando eu chegou numa situação que eu não conseguia mais dar conta com o inglês, aí eu decidi realmente tentar um intercâmbio. E aí eu conheci o meu marido, que já morava aqui, né? Já fazia quase 10 anos. E eu conheci ele no Brasil. Aí também juntou as duas coisas. Vim para estudar inglês e para casar, digamos assim. Deu o famoso golpe, mas não foi da barriga ainda. Do visto.
Mas ele já era residente? Sim, ele já era citizen. Aí eu vim para cá, daí eu comprei meu curso de inglês, né, aqui em Christchurch mesmo. Comprei meu curso de 6 meses e vim, né? Como todo brasileiro, sofre muito no começo, não fala, mal fala hi and bye, né? E, então, tipo, fiz o meu curso de inglês, continuei tentando sempre trabalhar na área, mas, né, não é fácil para quando tu chega aqui sem inglês nenhum. E aí trabalhei como em vários lugares aqui em Christchurch, mas não na minha área. Aí eu mudei para Auckland quase um ano depois. Aí lá eu consegui entrar na área. Então eu trabalhei em várias vagas, em várias posições no mundo corporativo dentro da contabilidade, trabalhando na BDO também, que é a auditoria lá em Auckland. E aí depois de tanto tempo trabalhando para outras pessoas, eu resolvi abrir meu próprio negócio, né? Para me sentir mais o feeling também de estar ajudando small business, estar ajudando pessoas que nem eu a ter o próprio, né? A realizar o sonho de ser business owners, né? Ter esse contato mais íntimo, porque quando você trabalha numa big corporation, você não sabe quem são os donos. Geralmente os donos não estão nem na Nova Zelândia, e você não é tão meaningful que nem tu trabalhar com pessoas perto, tá ajudando, resolvendo os problemas da pessoa, dando um advice. Então, isso para mim fez total diferença na hora de sair do mundo corporativo para ir para trabalhar com small business mesmo. E aí também vem a questão da língua, né? Eu sentia muito que eu tinha muitos amigos meus que tinham business aqui na Nova Zelândia e tinham essa dificuldade de entender o texto, eles vinham me perguntar, fazer o próprio imposto de renda, eles vinham me perguntar, pediam ajuda. Aí eu comecei a pensar, por que não? E aí, aos pouquinhos, eu fui saindo do meu trabalho, eu mantinha 2 atividades ao mesmo tempo, né? Meu trabalho no mundo corporativo e o meu trabalho depois das 6, né? E daí eu fui sentindo que dava. E aí, resolvi largar do mundo corporativo ano passado, em abril, Uau! e começar o meu próprio negócio. E tá indo bem? Graças a Deus. Graças a Deus, está indo muito bem. A maioria dos meus clientes é através de indicação que eu ganhei até agora. Agora, tipo, faz um mês que eu tenho um website, que eu criei meu website. Então, tá indo super bem. Até já estou pensando em expandir, arrumar um contractor, um funcionário. Olha, Então, tá indo bem. E claro, eu trabalho maioria com brasileiros, mas a intenção é crescer e trabalhar com pessoas de qualquer nacionalidade, né? Porque end of the day é o mesmo assunto, o que muda é a língua mesmo, né? é, pois é. O duro é as regulamentações, né? Quando é uma coisa muito específica, né, de cada área. Aí lá vai você estudar tudo aquilo referente àquela área, né? Exato, exato. Cada cliente, cada empresa tem, às vezes, a sua diferença e tu tem que correr atrás e atender todo mundo, né? Lógico que por o Brasil ser maior e ter a questão de ICMS entre estados, N impostos federais, impostos estaduais, acaba sendo muito mais complicado. Na Nova Zelândia, para small business mesmo, assim, não é tão complicado, mas quando começa a ter outros tipos de operações, acaba ficando um pouquinho mais complicado, digamos assim, sabe? E, Queria, de repente, pedir sua ajuda só para a gente mostrar um panorama, porque nem todo mundo também entende da vida de tax da Nova Zelândia, né? Talvez entenda um pouquinho mais do Brasil, porque muitos dos nossos espectadores são brasileiros. Mas, assim, aqui aquilo que a gente considera de MEI, ou seja, o pequeno empresário, né? Até quantos $1.000 a pessoa fatura no ano? aqui na Nova Zelândia, Uhum. bom, aqui na Nova Zelândia existe a pessoa que é o solo trader, a company. Na Nova Zelândia existem 4 estruturas Hum, mais usadas, que é o hum, solo trader, a company, o partnership e o trust. E aí hum. tem a LTC também, são 5. As mais usadas são sole trader e company. E o que eu poderia comparar seria talvez com o sole trader. Porque o que acontece? Se hoje você decide que amanhã você quer começar a trabalhar, Hum, você não precisa fazer nada muito burocrático. O que você precisa fazer é avisar o IRD que você começou a ser sole trader,
né? E aí existe o NZBN number, que você pode conseguir também, que você consegue tirar no mesmo dia, tu entra no website do NZBN number mesmo, tu coloca teus dados e tu vai ter um número. Então, praticamente é isso que você precisa fazer para começar a trabalhar. Isso é como Aqui. se fosse um CNPJ, então. Mais ou menos, não é ainda 100% obrigatório, mas a intenção do governo é começar a ter esse número mais para frente, quando começar a ter a invoice eletrônica aqui também, etc e tal. Então, tipo, até para alguns benefícios que foram sendo aplicados do Covid, o governo já estava pedindo esse número. Então, é uma coisa que eles estão encorajando muito os small business a fazer, esse NZBN number. Tu não precisa obrigatoriamente ter, mas é bom para você botar na tua invoice, deixar mais profissional, é o que eu sempre digo para os meus clientes. Então, sempre sugiro que faça, porque se eu quiser entrar no site do NZBN Number e ver, por exemplo, o teu nome lá, eu vou colocar o teu nome e vou achar você e vou ver qual a tua atividade, vou ver os teus dados lá. É uma base de dados, digamos assim, aberta ao público. Tá. Mas uma pessoa que tira um NZBN, supondo uma manicure, ela vai e começa a fazer brigadeiro. Ela pode, dentro desse NZBN, também faturar? Ou não, ela tem que criar um outro? Não, o que acontece? Quando você é sole trader, você está trading under o teu IRD number, o teu pessoal, tá? Então, você vai ter uma atividade, você vai poder escolher uma atividade só. Não quer dizer que você não possa ter outras atividades também. Só que quando você escolhe o code lá dentro, o BIC code, você vai colocar o que mais você faz. Uhum. Se você faz mais manicure, coloca manicure. Se você faz mais brigadeiro, você coloca a atividade de brigadeiro. Mas você pode fazer... Você pode fazer, e quando você for fazer teu income tax return, teu imposto de renda, tu vai declarar a faturamento das duas atividades. Legal. Inclusive, eu vi que tem algumas empresas que fazem aquele faturamento que não é exatamente esse electronic invoice, né, que você estava falando agora há pouco. Por exemplo, eu uso Henry. Uhum. Não é a mesma coisa. É uma coisa Não. diferente que o governo está criando, é isso? Isso, eles estão começando já com testes, já está acontecendo alguma coisa no background, mas ainda não está muito espalhado. Eu acho que está sendo fase de testes, de introduzindo devagarinho, sabe? Esse Henry, ele é outra coisa. Ele é digamos que ele é um concorrente do contador tradicional, digamos assim. Ele é um negócio mais sofisticado, digamos assim. Mas então não tem nada a ver com esse invoice eletrônico que o governo está tentando implementar. Não. Você pode dizer algum pouquinho desse novo projeto do governo? Ou Ainda não tenho informação suficiente, ainda não temos. Eu participo da Associação de Contadores e Tax Agents aqui na Nova Zelândia e ainda não tivemos nada ainda de cursos ou alguma coisa nesse quesito ainda. Ok. Provavelmente teremos em breve. E é engraçado que eu entro nos comentários, assim, né, pelo menos o governo publica, faz o post falando assim, olha, a gente vai começar a ter isso, né, começa a se preparar, tal, e aí você vê os comentários, a galera toda contra, falando assim, é mais controle do governo em cima da gente, não sei o quê, mas assim, gente, você já tem que pagar imposto, já não tem que reclamar, cara, então não quer pagar imposto, vai viver no meio da floresta, né, e trocar conchinha por comida, sei lá, ou fazer cambo. Infelizmente, nossa carga tributária não é baixa aqui. Só que, ao mesmo tempo, né, você consegue ver, eu, pelo menos, a minha opinião, né, cada um tem a sua opinião, a gente consegue ver O retorno? o retorno, exato, o retorno de algumas coisas, né, então tu não fica tão chateado, digamos assim, com o governo, né, e é viver em comunidade, realmente, né, tu tem que pagar a tua parte, às vezes é revoltante, mas não temos muita escolha. Renata, para você ser contadora aqui na Nova Zelândia, você teve que fazer algum curso, tirar algum CRC, alguma coisa assim? Então, aqui na Nova Zelândia é um pouquinho diferente do Brasil. O que acontece? Existem dois órgãos que o IRD entende como dois órgãos
capazes de, como é que eu posso dizer? Autorizar a fazer. Autorizar, regularizar os profissionais, que é a ATNZ, que é a Associação dos Tax Agents, Accountants Tax Agents Institute New Zealand, e o CA, que é Chartered Accountant New Zealand. Tá? Eu participo dessa associação, que é a ATNZ, e não do CA, porque o CA você tem que ter, depois você se forma em contabilidade, aí você faz como se fosse uma pós-graduação, que eu acho que uns 3 anos, alguma coisa assim, e aí você é Chartered Accountant. Nessa outra associação, eu participo, eu passo também por uma série de pré-requisitos, tu tem que ter experiência já comprovada de alguns anos na contabilidade. Na Nova Zelândia, né? Na Nova Zelândia, isso. E aí eles dão para você uma membership provisional, você fica por 2 anos ali, depois você passa para outra categoria, e é tudo regulamentado. A diferença é que, quando você tem um large business, você vai ter um CA, provavelmente, para fazer a sua contabilidade, seu fechamento fiscal. Quando você é small to medium, você pode ter um accountant, que é da Associação dos Contadores e Tax Agents da Nova Zelândia. Qual é a diferença? O custo vai ser menor. Então, as rates mudam conforme cada um, né? Então, um escritório maior, geralmente ele tem um CA, né, que é o dono, alguém que está no topo, e quando um escritório menor, ou uma pessoa que trabalha sozinha, não necessariamente ela vai ser um CA. Né? Então, essas são as diferenças na profissão aqui na Nova Zelândia. Então, desculpa, só voltando um pouco no assunto que eu tinha começado antes, né? Que eu falei do microempresário, pequeno empresário daqui. Se não me engano, o que eles falam, né? Você já é GST quando você começa a faturar, acho que mais de 60 mil o ano. Alguma coisa assim? Isso. Existe um mito aqui que as pessoas acham, várias pessoas que eu converso, que eu faço meeting, converso, eles acham que você tem que ser company, ter uma empresa aberta para ser registrado no GST. Mas não, se você é um sole trader e no teu ano fiscal, que começa em abril e termina no março do ano seguinte, se você atinge os 60 mil durante esse período, você precisa registrar no GST um pouquinho antes de completar os 60, porque você já está prevendo que vai chegar nos 60, né? Agora, se o teu tipo do teu business você compra muito, você tem muita compra, e aí você também vende, às vezes já é melhor você analisar se você quer se inscrever antes de chegar nos 60 mil, por conta de você ter muito GST para botar no seu return, porque quando você compra com GST, você tem um valor a recuperar. Quando você vende com GST, tem um valor a pagar. Um menos o outro vai dar teu refund ou vai dar teu imposto a pagar. Então, isso varia muito de atividade para atividade. Se você só presta serviço, às vezes vale a pena esperar chegar nos 60. Né? E claro, também a questão se você quer colocar esse custo para o teu cliente mais para frente, se você quer conversar com o teu cliente e explicar, a partir do mês que vem eu vou precisar colocar 15% a mais na minha FII, tu tá happy com isso, não tá? Então, são vários detalhezinhos que você tem que pensar antes de fazer essa escolha, né? De quando e como você vai fazer, né? Então, tem que ter um pouco de planejamento aí também. Poxa, então, se uma pessoa está próxima dos 60, é melhor ela já inscrever, já estar no GST? Porque o que acontece? Se você vai trabalhando durante o ano, trabalho, você não tem nem noção de quanto está no teu faturamento bruto. Aí você passou os 60, você vai ter que avisar o IRB quando você passou os 60. E aí você vai ter que voltar para trás e pagar esse imposto a partir do momento que você chegou nos 60. Então, por isso que é sempre interessante você ter em mente enquanto está o teu faturamento, porque aí você tem que ir para o IRD e pedir a inscrição. Aí pode demorar alguns dias também, para o IRD liberar para você essa inscrição. E aí a partir dali, você já está, pela lei, apto a colocar os 15% do GST na sua invoice, na sua FII. Então, é sempre bom fazer um pouquinho antecipado, quando estiver chegando ali, ou, lógico, dependendo do seu caso, como eu mencionei, você analisar antes,
pela questão do teu business, né? Se às vezes vale a pena ser voluntariamente antes disso tudo, quando abre o business from day one, né? E, como eu estava falando antes, você não precisa ser company para se registrar no GST. Você solo trader, você já pode se registrar no GST, não tem problema nenhum, pela estrutura do business, né? Para você registrar no GST, você faz pelo IRD, o site deles, ou você entra num site que se chama GST? Não, você faz através do teu MyIR, ou você pode ligar também, pode fazer através do telefone, né? Ou através, o mais simples, através do teu MyIR, tem opção lá para se inscrever para o GST. E supondo uma pessoa que, por exemplo, trabalha, assim como você estava fazendo, né? Trabalha durante o dia como CLT, uma pessoa empregada para uma empresa, e depois à noite presta consultoria. Somando os dois, você vai passar dos 60. Não, isso é só para quando a atividade que você não está remunerada. Digamos, quando eu sou funcionária de alguém, é outro tipo de coisa. A pessoa já paga o meu imposto, retira o meu income tax, não vai entrar. Esse 60 vai contar só da minha atividade 2, digamos, nesse exemplo, né? Da minha atividade de freelancer ali, né? Não Entendi. vai somar, não vai somar. E por que as pessoas falam tanto que eu acho que não é verdade, mas de que se você tem um segundo emprego, o tanto que deduz é tão alto que não vale a pena. E as pessoas ficam te desencorajando a você não ter 2 empregos. Como que funciona isso? É que o que acontece? Existe uma tabela progressiva, tá? Quando você é assalariado, ou quando você tem teu freelance, o teu second job, você vai estar dentro, vai estar somando nessa tabela, né? Que é a famosa tabela, do 0 até os 14 mil, 10,5%, 14 a 48 mil, 17,5% e vai subindo. Então, você vai estar adicionando mais nessa tabela e vai estar aumentando o teu imposto ali. Só que, lógico, você não vai pagar. Fechou o ano fiscal, tu está no 39%, que é o que todo mundo quer estar, né? 39%. Mas você não quer dizer que você vai pagar 39% de toda a tua receita, o teu rendimento, tudo que tu ganhou. É por tabela, né? Aquele pedacinho de 0 a 14 vai ser taxado 10,5. Depois, a outro pedacinho vai ser taxado a diferença, e assim vai subindo, né? Então, por isso que eu entendo que tem esses comentários do pessoal, né? Que não vale a pena, etc e tal. Agora eu entendi. Agora... Mas aí tem que explicar direitinho para a pessoa. Tem gente que nem desenhando entende. Tem que explicar, tem que explicar. Eu gosto muito que quando as pessoas vêm, agora está tendo muita essa procura, porque está encerrando o ano fiscal, eu sempre gosto de ter uma hora, pelo menos, de meeting com os meus clientes, aí eu explico tudo isso, eu tenho um checklist de tudo que eu tenho que estar passando e tentar explicar para a pessoa entender e também estar aware dessa questão dos 60 mil, né, do que ela tem que fazer, então... É bastante coisinhas que a pessoa tem que estar ligada, sabe? Não é simplesmente começar e não Sim. pensar em mais nada. Aliás, Renata, uma pessoa que está, supondo aqui, num visto de trabalho, mas é temporário, né? Não é visto de residente. Essa pessoa, ela pode abrir uma empresa, ela pode ser uma sole trader, se o visto dela permite, mesmo que não seja, por exemplo, não é um visto de investidor, não é, sabe? Não sei se você me entende, que é um pouquinho tricky, assim. Então, eu não sou immigration advisor para dar advice sobre isso, mas eu vou falar baseado no que as experiências que eu já vi até agora. A pessoa, se ela não tem vínculo, não tem um visto que tenha vínculo, que ela não possa fazer outra coisa, digamos que eu tenho teu partner que tem o visto e você tem um visto aberto, você pode ser solo trader, não tem problema nenhum. Não, isso não impede. Agora, se você tem o teu visto atrelado com um empregador, aí eu não acredito que não. Essa é pergunta para o Immigration Advisor, mas eu acredito que daí não dá. Entendi. E aí uma coisa que eu vejo bastante gente comentando também, perguntando nos grupos, é sobre saída definitiva do Brasil, né? Você acredita que seja possível uma pessoa, por exemplo, dar a saída, sendo que ela tem investimentos ou financiamento no país ainda? Dá para você fazer isso?
Então, quando você dá a saída definitiva do Brasil, inclusive, ah, eu acredito que todo mundo tem que dar a saída definitiva do Brasil se a pessoa está com intenção de morar fora. Porque o que acontece? Aqui na Nova Zelândia, como no Brasil e como eu acredito que em qualquer lugar no mundo, quando você vira tax resident daquele lugar, não estou falando de tax de immigration, de status de immigration, estou falando de residência fiscal. Se você é residente fiscal aqui na Nova Zelândia e você tem bens no Brasil, tá? A lei fala que você vai estar pagando imposto das coisas que você tem no mundo, não importa onde. Essa é a regra, tá? E no Brasil é a mesma coisa. Se você é tax residente no Brasil e você tiver coisas em outros lugares, rendimentos e aluguéis, você também tem que pagar. Então, por isso que é importante você fazer a tua saída definitiva do Brasil. Uhum. É um quesito bem importante. Eu até estava lendo semana passada um artigo de um advogado tributarista do Brasil, onde ele comenta, até depois eu posso passar para quem tiver interesse. Foi um dos melhores artigos que eu li até hoje. Ele explica bem no detalhe, ele fala a importância de fazer isso pela essa questão de você ter o risco de ser taxado pela tua renda em outros lugares também. Então, quando você sai do Brasil, digamos que você sai em junho de 2022, tu sai do Brasil, vai sair do Brasil. Até fevereiro de 2023, em fevereiro de 2023, tu faz a comunicação de saída, tá? E aí depois você vai fazer a tua saída definitiva, que daí é como se fosse uma entrega de imposto de renda, mas é uma entrega de imposto de renda especial, que tu vai estar falando que a partir daquela data X, tu saiu do Brasil. Tu faz tudo pelo site da Receita Federal também. Então, isso é muito importante, tá? E um dos steps depois disso é você avisar os bancos que você saiu do Brasil, que aí vai mudar o teu tax code, tu vai passar a ter um tax code lá do banco que é não para não residentes. Aí a taxa vai mudar alguma coisa. É Não é a muita mesma. coisa, não é pouca coisa. Muita coisa. Eu acredito que sim. São pouquíssimos bancos que aceitam, né? Até onde eu sei, acho que Bradesco é um, e não lembro mais, acho que tinha um outro. Exatamente, porque o que eles falam? Que o custo deles para manter isso é muito alto, e acho que tem muita obrigação de report, etc e tal. Então, os bancos têm uns que nem têm interesse em ter isso. Uhum. Mas, by the book. Entendo. Mas ainda acho que tem muita gente, então, que é complicado, né? O CPF está lá todo enrolado no Brasil, não dá para dar saída. Nem todo mundo. Eu sei, by the book a pessoa teria que fazer, mas tem gente que está enrolado. Mas, enfim, eu sei que você, como contador, o seu conselho é de resolva, né? O quanto antes. É que assim, cada um tem a sua situação, né? Tipo, tu não pode colocar tudo no mesmo balaio, digamos assim, né? E claro, o que é legal é você buscar um advogado tributarista no Brasil para ver no detalhe a tua situação, né? E ver o que se aplica, o que é melhor fazer ou não melhor, né? Cada situação é uma situação, mas regra geral seria. Uhum. Uma pessoa que está, se não me engano, há mais de meio ano fora do Brasil, significa que ela não é mais residente fiscal do Brasil, né? Isso. 12 meses consecutivos fora já se caracteriza como não residente fiscal. Entendi. Ok. E, Renata, aquilo que eu comecei a dar um passando no comecinho, na abertura da entrevista, né, que eu ouvi uma pessoa falando que não se precisa de contador aqui na Nova Zelândia porque é tudo muito fácil. Eu acredito que isso seja uma situação de uma pessoa que é empregada em um local só tem uma fonte de renda e aquela coisa toda automática, bonitinha, que você chega no final do ano fiscal, só aperta o botãozinho, muitas vezes nem precisa apertar nenhum botãozinho porque é automático já entra na sua conta. É essa situação, né? Porque tem outras milhares que a pessoa, nossa, ainda mais com o subsídio do Covid, etc., os empresários que eu tenho entrevistado aos montes, eles falam que não está fácil, está complicado. Assim, como é que funciona? Quando você trabalha, tem um trabalho assalariado só,
O IRD já faz o self-assessment, que eles falam. Ele já tem todos os teus dados, eles sabem que você é assalariado, você toda semana, todo mês, você recebe, já está descontado, o empregador passa para eles o valor, eles já têm esse dado teu lá dentro. Então, eles já vão e fazem um self-assessment, já dão um refund, ou você paga uma diferençazinha, né, e life goes on. Agora, o que acontece? Se você resolve ser self-employed, você tem que, como eu comentei antes, você tem que avisar o IRD. Porque daí o que ele vai falar? Ele vai pedir para você fazer um IR3, tá? E daí você não vai mais estar no self-assessment, tem que fazer o teu IR3. Aí o que é o IR3? É você tá declarando a tua income do business, self-employment, né? Nesse exemplo. E aí você vai estar, além de estar declarando teu faturamento, tu vai declarar também as tuas despesas, que tu vai claim, vão ser dedutíveis do teu faturamento. E aí que começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque aí tem uma série de regras, que você tem que saber quais são as despesas que, pela lei, você pode claim, né, e fazer o teu profit and loss, né, para estar demonstrando isso e mandar essa informação para o IRD. Porque o teu imposto vai ser sobre o teu lucro, né? Se você tiver prejuízo, você não vai ter imposto. Mas se o teu imposto vai ser sobre o teu lucro, que vai ser o teu faturamento, menos as suas expenses, despesas, vai dar teu lucro. Sobre esse lucro, vai ser taxado o teu imposto de renda. Então, aí começa a ficar um pouquinho mais complicado, sabe? A brincadeira fica mais divertida, né? É que como eu costumo falar com meu marido fala assim, vou fazer esse deck aqui fora. Eu falo assim, você vai fazer o deck. Você vai ter que quebrar todo esse deck depois para arrumar, tu vai gastar mais, tu vai gastar material e vai dar só um estresse. Então, tipo assim, tem que considerar várias coisas, né? Se tu tem o know-how, se tu tá ok para trabalhar, para aprender. Hoje em dia tem muita informação, o IRD tem um canal no YouTube, tem coisas no Facebook, você pode ligar, conversar com eles, né? Se você tem tempo e acha que consegue, go for it, né? Cada um é livre para fazer como se achar mais confortável, né? Agora, se você não tem tempo, está trabalhando um monte, não tem ideia, então, às vezes, é melhor você ter alguém que vai fazer, que essa pessoa é especialista e faz só isso o dia todo, né? Mas, it's up to you, end of the day. E uma pessoa, então, que não deu saída ainda. E aí ela vai ter que fazer as duas declarações, Brasil e Nova Zelândia. Aí na Nova Zelândia, eu não lembro de ter visto, pelo menos, em que campo que você coloca, porque, por exemplo, no Imposto de Renda do Brasil, eu sei exatamente qual é a parte ali, a abinha que você tem que incluir a informação de proventos do exterior. Da Sim. Nova Zelândia, eu não lembro de ter visto. Por exemplo, se você tiver rent, aí você vai ter que preencher um outro formulário do rent, separado. Outro formulário ainda, não é nem aquele lá que lá na telinha principal. Tem várias caixinhas que você vai selecionar o que aplica-se, né? Aí, dependendo da sua atividade, né? Você vai ticking os boxes, digamos assim. Entendi. Ai, meu Deus do céu. Aliás, uma coisa que eu só fui me dar conta, acho que foi no segundo ano que eu estava aqui na Nova Zelândia, que aquele school donation que a gente faz, 30% a gente consegue pegar o retorno, né? O reembolso. Aí vai depender do tipo, da fee. Tem algumas coisas que não entra, tem outras coisas que sim, assim como para a igreja, por exemplo. Só que essa igreja ela tem que estar registrada como charity no IRD. Não são todas. Então, se tu entrar no site do IRD, vai ter lá uma lista, e se a igreja estiver ali, ela vai mandar um demonstrativo para você, que vai falar que é para tax purpose. E a mesma coisa para a escola. Eles mandam um demonstrativo, digamos assim, quando termina o ano fiscal, com esses detalhes, né? Então, e lógico, se você tiver uma dúvida, você entra em contato e pergunta, é dedutível de imposto de renda isso aqui? Sim ou não? E eles vão te explicar, né? Aliás, eu acho que eles são sempre muito solícitos, viu? Muito queridos. Eu recomendo, se tiver alguma dúvida, liga lá para eles, que eles sempre ajudam. Sim. Tu está falando do IRD ou da escola? Do IRD. Não, o IRD sim. Lógico, agora nesse momento, assim, tá complicadíssimo para eles, pela questão de
desse todo Covid, desses benefícios, então tá bem complicado, às vezes tu tenta ligar lá, tu fica horas, ou tu pede para eles retornar e eles não retornam, mas é agora, por causa da situação em si, porque geralmente eles são bem tranquilos. Mas o que eu estava mencionando é que, por exemplo, se você está com dúvida sobre o seu boleto da escola, sobre a FII que você pagou, questiona a pessoa que você está pagando, né, a entidade que você está pagando, se é dedutível de imposto de renda. E eles já têm essas diretrizes para falar se é ou não é, se você tem dúvida. Ou pergunta para o seu tax agent também, que vai poder te falar. Eu fico pensando, por exemplo, se você dá uma doação para um SPCA, aquele dos bichinhos, ou para o Women's Refugee, será que eles também são passíveis de dedução? O SPCA, eu tenho quase certeza que sim. Posso estar falando errado, mas eu tenho quase certeza que sim, que eles são, tá? E essas ONGs maiores, quase todas são. Legal. Red Cross. Bom saber. Ó, já fica a dica, né, galera? Então já incentiva também doação, né? A sociedade precisa e a gente agradece porque consegue o retorno, não é tão dolorido assim, né? E, Renata, daquilo que eu estava falando, então, do imposto, aqui na Nova Zelândia o prazo é até quando mesmo? Eu sei que do Brasil é no final de abril, né? Agora começa em março e termina até se não me engano, até 30 de abril, referente ao ano que terminou em 31 de dezembro, né? Aqui na Nova Zelândia, o ano fiscal começa em abril e termina em março. Então, a UIRD começa fazendo o processamento do self-assessment das pessoas que são funcionários, employees, e aí, depois que eles terminam essa parte do self-assessment, eles vão liberando aos poucos para o pessoal que é self-employed fazer o IR3, depois vem das companies, né? Então, ali por final de maio, por aí, eles liberam, digamos, para você começar a processar o teu IR3 ou IR4 para companies, né? Entendi. Eles nem sempre avisam, não é não? Porque pelo menos ano passado eu não lembro de ter recebido nenhum aviso. Eu lembro que no primeiro ano, quando eu era só funcionária, eles avisaram. Sim. Aí depois, no segundo ano, quando eu tinha também um outro income, aí eles não avisaram. Porque o que acontece, em muitos casos, tipo, como eu comentei antes, você tem que avisar eles que você é solo trader, self-employed, senão eles não vão avisam mesmo. Então, tem que ticar a box lá dentro, tu tem que entrar no teu MyIR, Income Tax, aí I want to, se eu não me engano, daí tem lá uma caixinha para você add income types, manage income types, alguma coisa do tipo. E aí tu entra lá e tu adiciona o teu self-employed, daí tu vai colocar a data que tu começou self-employed. A partir daí, eles já sabem que você tem que fazer um IR3. Entendeu? Então, e você também já sabe, o prazo de entrega até dia 7 de julho, para quem não tem tax agent, tá? E quem tem um tax agent tem uma extension of time que vai ser até 31 de março do ano seguinte. Olha, até que é longo, né? Sim, mas é exatamente porque, pela questão de dar esse tempo para os tax agents conseguir acomodar todo mundo, né? Então, eles têm que nós, a tax agents, temos esse extension of time, né? Aí o imposto, para quem não tem tax agent, vence em fevereiro de 2023, e para quem tem, vai vencer em abril. Lógico que tem o provisional tax também, que daí já é quando a tua bill do income tax é maior de $5.000, esse ano, por conta do Covid, antes era 2.500, aí você já é obrigado a pagar o provisional tax, que tu vai estar antecipando o imposto do ano que tu vai estar no corrente. Então, já começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Uma coisa quando você tem business, quando você tem business. Sim. Quando você é funcionário. Uma coisa que um dos empresários me falou é de que o primeiro ano, ou seja, 2020, ele tinha usado um contador e a pessoa fez alguma coisa em que entrou aquela
o subsídio como se fosse um faturamento, alguma coisa assim. Então, que doeu mais na hora de declarar no leão. Ele teve que pagar o GST porque aquilo contou como se fosse um faturamento. E aí, neste ano agora, o outro contador, porque ele mudou de contador, vai fazer de uma outra forma que já não vai doer tanto. Existe alguma coisa nesse sentido, assim? Eu não sei se tem, a pessoa está falando o termo certo, a coisa certa. A pessoa, inclusive, até me falou assim, mas não põe isso oficial, porque eu não sei se eu fiz certo. O que acontece? O wage subsidy, aí depende, vai depender, não sei do que está acontecendo com ele, mas o wage subsidy, o que acontece? Quando você vai fazer o imposto de renda, já vai ter lá na caixinha do benefício, assim foi ano passado, lá na caixinha do benefício, já vai estar lá dentro, tu tem que confirmar se está ok, o wage subsidy, né? Agora, o Resurgence e o Resurgence Support Payment e o COVID Support Payment, esse você tem que declarar a parte, porque ele já não vai estar nessa caixinha, digamos assim. Lógico, se não tiver na caixinha o wage subsidy, tu tem que informar, mas geralmente vai estar lá, eles já deixam lá prontinha, porque já vai incidir imposto em cima disso, tá? Imposto de renda. E os outros dois tipos do benefício, ele não conta para GST, quer dizer, ele conta para GST, você tem que botar no teu GST Return esse valor como income, mas ele não conta para income tax. Mas, ao mesmo tempo, as despesas do business que você utilizou com esse dinheiro, que você usou esse dinheiro, tu também não pode colocar como despesa. Entende? Para income tax, tá? Income tax tu não adiciona como receita e também as despesas que tu pagou, porque era para ajudar no fluxo de caixa, né? Pagar as despesas do business, tu também não coloca, tá? Então ela acaba sendo neto uma da outra. Só que para a GST, sim. Então é um pouquinho tricky de como você vai, tem que ter um pouquinho de entendimento de como vai fazer conferir isso, se está ok, se está correto, né? E aí que entra o contador, né? Para você sair melhor. Porque pode sair cara essa brincadeira se tu coloca um negócio no lugar errado, né? Uhum. Poxa vida, vai ser uma brincadeira bem chata. Nesse sentido. Renata, o que você teria de dica, de repente, para uma pessoa que está começando o business agora? Ou, aliás, antes de você falar isso, eu conheci uma empresária também que abriu o business, né, criou o business durante a pandemia, e aí com os lockdown, a pessoa não conseguiu nem começar a faturar. Então, ela não conseguiu pedir subsídio. Realmente era essa a situação? A pessoa se ferrou de verde e amarelo? Porque a pessoa já estava lá com espaço locado, então pagando aluguel, luz, internet, não sei o quê, mas ela não tinha como pedir subsídio. É porque o que acontece, quando saiu o subsídio, você tinha que fazer o teste de revenue, você tinha que ter uma queda de 40%, 30%, dependendo do subsídio que você estava tentando, né? Demonstrar essa queda, né? Então, muitos business não tinham ainda, né? E também tem a questão de, o primeiro subsídio, se eu não me engano, tinha que estar, acho que, nossa, parece que faz tanto tempo, parece que tu tinha que estar, acho que 3 meses, alguma coisa, 6 meses já em business. Se você não estava, você não conseguia. Agora, o último, eles mudaram para 1 mês. Então, tipo, algumas pessoas realmente não não conseguiram se dar bem com nessa, né? Então, infelizmente, os critérios, né? Não dá para entender algumas vezes os critérios que são usados, mas não tem muito o que fazer. Mas É, também agora existem até outros benefícios que às vezes as pessoas também não estão por dentro, mas existem alguns tipos de loan que o IRD pode te dar para te ajudar a manter o business, e a partir do final do mês agora a previsão é que aumente o valor desse loan também, para self-employed também pode tirar. Então são vários benefícios que tem a Alder que você pode estar procurando, tá? E eles estão mais flexíveis nessa questão de quando ter começado o business, porque conforme as coisas foram acontecendo,
eles foram vendo que tem que ser, né, mais flexíveis para poder acomodar todo mundo que precisa da ajuda, né? Porque, end of the day, muito business teve que fechar por conta da pandemia. Então, Falando em fechar business, no Brasil a gente sempre fala que abrir é fácil, mas fechar é o terror. Aqui na Nova Zelândia é igual? depende do business. Se você for um self-employed, não é complicado. Se você for uma company, é um pouquinho mais complicado, mas nada muito difícil também. É bem mais simples, digamos assim. Porque você tem um menor número de taxas e vínculos comparado com É o Brasil? quando você tem uma company, você tem obrigação de reportar por Companies Office, que é outro órgão. Você abre a company limitada dentro do Companies Office, e quando você fecha, também tem que ser feito através do Companies Office. E aí você tem que ter uma carta do IRD para dizer que você está em dia, se você tem bens na empresa, o que você vai fazer com os bens. Então, para você fechar dentro do Companies Office, tem que ter esse ok do IRD antes. Mas não é nada horrivelmente complicado e burocrático, digamos assim. Mas self-employed em si é bem mais simples de se lidar, né? Do que uma company, digamos assim. Mas não é nada muito, uau, difícil, né? Se tu tá com as tuas dívidas em dia, não tá devendo muito para suppliers, para o próprio IRD, as coisas são mais simples, né? Tudo depende de como você tá gerindo a tua empresa, né? Para chegar nesse finalzinho aí. Uhum. Mas o que você tinha me perguntado antes é sobre as dicas para quem vai abrir o business. É que, assim, eu conversando com muitas pessoas agora, né, para o fechamento do imposto de renda, até essa pergunta é muito legal você ter feito, porque as pessoas chegam no final do ano fiscal, elas querem saber como é que elas fazem para declarar as taxas. Mas tem coisas que elas poderiam ter feito desde o começo, quando elas abriram o business. E aí chegou no final do ano, elas não fizeram. E aí elas não têm documentação suporte. Elas não estão aptas para sustentar aquele tipo de despesa, por exemplo, que eles querem fazer o claim. Então, o que eu sugiro? Se você está pensando em abrir um business, dá uma estudada, conversa com alguma pessoa que entenda do assunto e desde o day one se resguarde nesse quesito de documentação, porque na Nova Zelândia, por 7 anos, você tem que guardar sua documentação suporte de todas que você quer claim como despesa. Se você cai numa fiscalização do IRD, eles podem te pedir por 7 anos para trás. Então, from day one, se organize. Por exemplo, um exemplo clássico, se você usa teu carro para trabalhar e para coisas pessoais, você tem um carro só e você é solo trader. Tem algumas formas que você pode fazer os cálculos para fazer esse claim no final do ano. Mas se você não começa desde o começo do ano fazendo, tipo, por exemplo, logbook, chega no final do ano fiscal, tu não tem ele. E aí, tu vai poder claim pouquíssimo. Porque se você tivesse feito, você poderia ter claim muito mais. Então, esse é o detalhe de estar prevenido antes de começar o ano, antes de você realmente começar e começar certinho. E aí, a tua tax bill não vai ser tão alta, você vai poder, dentro da lei, claim o que é possível. Então, essa é uma dica, sim, que eu sempre dou para quem está começando, sabe? Que é importante. Muito bem, legal. Obrigada, né? Acho que muita gente vai agradecer. Eu sei que tem gente que tem preguicinha, né? Vai falar assim, pega nada, rola nada, vou começar a fazer meu crochê e vou vender aí na comunidade, aí quando vejo já tá se dando bem, né? É que assim, tipo, às vezes a gente acha que nunca vai acontecer. Ninguém quer, né, cair numa malha fina, mas estamos aí, né? A IRD não tem nada de bom. Tipo, não tem nada. Então é sempre bom, né, estar dentro da lei, a gente não está no nosso país, né? Então é importante ter esse compliance e saber realmente até onde você pode chegar, até onde você pode ir dentro da lei, né? Então você não pode play dumb, como é que se diz? Não é excuse play dumb, entendeu? Exato. Você não pode, como é que fala? Dizer Não que você sabe. não sabia.
Pois é, na lei é assim que funciona. Mas então, como eu estava falando, Renata, os seus planos futuros, o que que você tem, além de repente, expandir seu business, talvez no plano pessoal, então? Então, o meu plano hoje, eu estou bem, bem feliz, bem contente com como está indo o business em si. A minha intenção já é, nesses próximos meses, estar contratando e estar crescendo, talvez colocando meu marido aí para trabalhar, vamos ver se vai rolar. Aliás, o E marido trabalha com o quê? o marido trabalha em marketing, mas ele se formou em business também aqui na Nova Zelândia, então ele tem muito conhecimento. Legal. Então, vamos ver se eu puxo também ele para dentro do business e crescer, né? Continuar crescendo, mas continuar atendendo os clientes bem personalizadamente, né? Ah, segurando na mão, dando as dicas, ajudando. Sempre estou aberta para conversar e quando eles precisam. Então, essa a minha ideia é crescer, mas não perder esse touch, digamos assim, porque end of the day, a gente está aqui para também ajudar, se ajudar, né? E esse é o intuito. Uhum. E da vida pessoal, ter mais filhos, viajar? Não, Chega de não mais, não mais filhos, não tenho mais idade para isso. Como é que essa cutis aí é novinha? 3 anos já tem a minha, então, tipo, ela tá pedindo um brother ou uma sister, mas acho que não. Não vai rolar. Ok. A gente tem que respeitar a nossa vontade, né? Não ficar cedendo à pressão da sociedade, né? Porque, né, mãe e pai pede que, enfim. Exatamente. Claro, se a gente tivesse família aqui para dar um suporte, acho que talvez a mentalidade seria outra, né? Mas a gente sabe como é complicado ter um segundo filho por questões de tempo e questões de não ter ajuda também aqui, não ter uma mãe, fica um pouquinho, quero sair, um date com meu marido, não tem. Então, O tipo, isso. daycare não pode fazer claim ali para. Porque você sendo a sole trader. Bem, poderia, né? Mas infelizmente não dá. Quem me dera, né? Mas tá, então, Renata, e como eu te avisei no comecinho, né? Antes da gente começar a gravar, chegou aquele momento de você pedir uma música brasileira, então, e dedicar para alguém. Então, eu quero pedir a música. Deixa eu me lembrar o nome. Até o Fim, do Engenheiros do Havaí, que é uma música que fala muito sobre a resiliência, né? Que eu acredito que é uma coisa que todos nós brasileiros que chegamos até aqui, né, em meio à Covid, em meio à pandemia, e todos os obstáculos, né? Nós somos natos empreendedores, e eu acho que isso a gente tem que conseguir seguir nossos instintos e ser resistente, né? Ter resiliência. E essa música fala exatamente sobre isso. É muito importante para mim essa música. Eu quero dedicar essa música para o meu esposo, que sempre me apoiou aqui nessas aventuras da Nova Nome Zelândia, doloso, por favor. o Antônio Marcos, para minha filha e para minha mãe, principalmente que é aí no Brasil, que também sempre apoiou a minha vinda para cá, etc e tal. E é isso. E também quero falar para o pessoal aqui que quem estiver precisando de alguma ajuda, pode me mandar mensagem, eu posso compartilhar meu e-mail também, não tem problema nenhum, estamos aqui. Não, por Porque, favor, já deixa seus contatos, inclusive. então, o meu website é www.rptaxagency.co.nz. Aí lá dentro você vai ter meu telefone, vai ter meu e-mail e precisando, só entrar em contato. Legal. Quase 24/7, né? Nesse esquema de momento de declaração de imposto de renda, né? Sim, o pessoal acha que é até dia 31 que tem que entregar. Aí o pessoal fica ligando, tô quase em cima da hora. Não, não, calma, calma. Tem tempo, não é ainda. Tu tem que se preparar, manter os teus records em dia, arrumar a tua casa, né? Arrumar teu Zero, se tu tiver teu Zero ou teu MaiObi, o sistema que tu usa, organizar, para depois do dia 31 começar a mexer nisso.
mas keep up to date. Muito bem. Bom, então, olha, Renata, desejo muito sucesso para sua empresa, espero que, através dela, você consiga ajudar muitos outros empreendedores, né, que sejam compatriotas ou não, que eu acho que esse objetivo é muito nobre, né, e a gente tem mesmo que empoderar. Muitíssimo obrigada pelos seus serviços, à comunidade como um todo. Obrigada a você pelo poder estar aqui, para poder conversar com você e com esse pessoal todo aí, a contribuir de alguma forma também. Uhum. Bom, então, meus queridos ouvintes, se vocês estão assistindo a gente pelo YouTube, você não vai ouvir a música, mas se você estiver pelo podcast, você com certeza vai ouvir a música que a Renata dedicou para o maridão e para a filhinha e para a mamãe. Mas, como eu já falei, se você também tiver alguma experiência, algum projeto de vida que você quer compartilhar, que é Hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil. Assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço, Kia Kaha e Kakiteano! E aí, a criança chegou! Chegou na hora! Toda descabelada. Diz oi pra titia ali, Ana. Oi, que fofinha!